Chamar o senhor Rogério Pereira com a palestra Felicidade, Manual do Usuário, representando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus prossiga embalando os nossos corações como já estão embalados neste momento por esse amor de Buda. Quando nós compramos um aparelho, obrigado. Quando nós compramos um aparelho, um eletrodoméstico, normalmente vem junto a ele um manualzinho de instruções, o chamado manual do usuário. É aquele manual que nós só lemos depois que o aparelho já estragou. Aí nós vamos ver o que aconteceu. Comigo mesmo eu tive a oportunidade uma vez de comprar um rádio relógio que usava aquelas pilhas quadradinhas, que são as mais caras. Aí eu vi que tinha aquelas pilhas, já comprei as pilhas, já cheguei em casa, botei as pilhas, liguei na luz, né, e puxei da tomada para ver se, faltando luz, ele continuaria funcionando e despertaria. E parou. Eu digo, não está funcionando. Aí fui ler o manual do usuário e dizia com letras bem grandes: não coloque as pilhas antes de... Eu digo, né? Descarreguei minhas pilhas, né? Então é muito normal esse processo, né? Videocassete, então, acho que alguns de nós temos aqueles videocassetes com 24 funções, não sei quantos programas, aquele monte de botãozinho. A gente, graças a Deus, sabe dar o play ali que está tocando a fita. O resto, se vai o videocassete, a gente não fica sabendo para que era tanto botão assim. Na área da informática, então, nem se fala, né? Nós temos, por exemplo, quem resolve trocar o computador, né, uma máquina de escrever por um computador para escrever no computador, que é muito melhor. Quando começa a escrever no computador, começa a olhar para a máquina de escrever de novo e diz, acho que vou voltar, né? Porque, por exemplo, um programa que é o mais conhecido na área da informática, que é o Word, da Microsoft, para fazer um computador funcionar com máquina de escrever, tem um manual de usuário. Um manual de 630 páginas. Quer dizer que antes de olhar para o computador, só olhar para o manual, a gente já desiste, né? E comigo também ocorreu uma vez, eu troquei de computador, aí troquei também de programas, fui lá para o Windows 95, que o Word 7 é diferente do Word 6, e estava fazendo um boletim informativo para a nossa casa, como sempre, né, na última hora, e estava já tarde da noite, terminando, já 4 folhas batidas ali assim, resolvi inserir uma figura, um desenho lá. E aí vem pra cá, vai pra lá, e aquilo era diferente, eu vou, não era, e agora, e ele perguntava, é isso? Eu dizia, não, daqui a pouco ele pergunta assim, tu quer o teu trabalho? Eu disse, não, ele desgravou tudo. Aí aquelas coisas, tu olha dentro, tudo perdido, né, desgravei tudo. Aprendendo, né, agora é online os manuais do usuário de computação. Mas se para escrever, né, no computador já tem essa complexidade, a gente pensa em nós, que somos o computador mais fantástico que existe na natureza. Não tem nada que se aproxime, né, ao mínimo do que nós somos e possuímos. Os cientistas fizeram há um tempo atrás uma pesquisa com relação, por exemplo, à nossa capacidade de filmar, como estamos ali sendo filmados. Até sempre que a gente está sendo filmado, a gente dá uma olhadinha para a câmera, abana, né? Que é para aquele que depois está assistindo, pelo menos ele olhou para nós lá no sofá, né? Então está abanado. Mas, por exemplo, filmando,
né? Se nós formos filmar esse congresso, já vão ser várias fitas. Mas se nós filmássemos não somente as palestras, filmássemos do momento em que nós levantássemos até o momento que nós deitássemos, até a pizzaria da noite, né? Já seriam mais fitas. Se nós fizéssemos isso de domingo a domingo, abrimos os olhos, começamos a filmar e só desligamos a filmadora no outro domingo à noite, teríamos uma caixa de fitas. Bom, a ciência nos diz, né, que não fitas videocassete seria algo monstruoso, mas microfilmagem. Se nós guardássemos em microfilmagem todas as imagens do momento em que nós nascemos e abrimos os olhos até o momento em que uma pessoa septuagenária fecha os olhos para desencarnar, nós teríamos uma caixa de 54 quilômetros de altura por largura e espessura. Para nós termos uma ideia do que é uma caixa de 54 quilômetros, os maiores montes, Himalaia, Monte Everest, são 10 quilômetros. Né? A nossa caixa teria 54 quilômetros. Para armazenar imagem, e o som, e o olfato, e a gustação, e o tato, e para nós, né, mais sensitivos, além dos nossos 5 sentidos e os 6º sentidos, que vem também para a zona da consciência ou que está armazenado em nós. E não é simplesmente guardado numa caixa fechada, mas entrelaçado com emoções. Quantas vezes nós estamos, né, com amigos, conversando, alegres, até bem animados, tal, e toca aquela música e diz, não, essa música não, essa música me lembra o fulano, né? Porque mexe com nossas emoções, uma memória lá de trás. Ou estamos também tranquilamente conversando e esse perfume me lembra, e nós somos remetidos a um lugar do tempo e do espaço. Então a complexidade das nossas memórias, das nossas lembranças, das nossas emoções, não há nada assim como uma RAM, para quem entende de computador, ou seja, de memória presente, tão fantástica. E nesse processo nós horas nos encontramos alegres, né? Nosso computador está, bom dia, né? Como nós falávamos, tem outros dias que o computador não liga, nem liga, né? Mas se liga e diz, bom dia, né? E nós ficamos assim, puxa vida, né? Se houvesse um manual do usuário para o ser humano, já pensou? O livrão nós pegava assim, né? Se do hoje a 630 páginas, nossa, seria assim para levantar. Mas já pensou que beleza? Manual da felicidade. Estou meio triste, vou lá, aqui, plim. Seria uma barbada, né? Então eu tenho uma novidade para vocês, aproveitar o congresso para fazer uma propaganda para vocês. Foi lançado o manual do usuário para a felicidade da criatura humana. Não foi essa semana. Aliás, não foi esse ano, pessoal. Fazem 2000 anos. Que é o Evangelho. O Evangelho é o manual da felicidade. Evangelho já é a boa novidade. Está tão velha já e nós não descobrimos isso ainda. Né? O manual da felicidade. Nós vamos aqui falar no Evangelho, quando Allan Kardec, foi quem codificou a doutrina espírita, ele percebeu esses conceitos, né? Percebeu que a felicidade da criatura humana, a paz, aquilo que todos nós buscamos, estava ligado aos conceitos cristãos. Ele foi ao Evangelho e codificou, né, um livro que ele colocou Imitação ao Evangelho de acordo com a doutrina espírita, e que mais tarde recebeu o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar nesse Evangelho. Poderíamos falar em qualquer outro Evangelho, né? Porque nós há pouco comentávamos uma passagem de Emmanuel, e Emmanuel, para quem não conhece, é o amigo espiritual de Francisco Cândido Xavier, aquele médium. Emmanuel nos diz que a verdade é como um espelho que caiu na terra e se partiu em 1000 pedaços, e cada um de nós temos um caquinho. Então eu vou falar do caquinho espírita, que é o que fui convidado para falar aqui. Gostaria de falar como nesse congresso, né, juntando vários cacos para termos uma imagem mais gigantesca.
mas vou me deter no caquinho espírito, que tenho condições de falar para vocês. E nesse Evangelho de Jesus, que apenas Kardec codificou ele de alguma maneira e deu algumas explicações de acordo com o que os espíritos explicavam para ele, ele usa os 4 primeiros capítulos para situar o usuário, para depois então falar na felicidade, entrar mesmo no manual da felicidade. Então o primeiro capítulo é: não vim destruir a lei. Quando perguntaram para Jesus se então ele ia destruir as leis mosaicas, ele diz assim: não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Ou seja, a primeira coisa para nós percebermos: existem leis e nós estamos inseridos nessas leis. Se eu disser para esse papelzinho, agora eu vou fazer esse papelzinho parar aqui no ar. Não parou, só um pouquinho. Não parou, agora para. Não. Alguém vai dizer assim: não, mas claro que não vai parar. Por causa da lei da gravidade, ou um físico diria por causa da curvatura do espaço-tempo, que leva um corpo menor em direção a um corpo maior, enfim, leis. E nós estamos inseridos nessas leis. E o nosso processo interno, então, inserido mais diretamente nas chamadas leis morais. Então, são leis, primeira coisa que nós temos que perceber. Então, nós podemos estar lá no 10º andar de um edifício, com pressa, e tocamos o elevador não vem. Às vezes ele vem até o 9, desce de 9, nós já começamos a ficar nervosos, olhamos o relógio, ele não vem. Aí a gente olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Tem uma salinha aberta, a gente vai ali, até confere para ver se não tem ninguém. Não tem ninguém, a gente desce pela janela. Vamos nos esborrachar. E não precisa ninguém estar vendo. Então aqueles pensamentozinhos que só nós temos, não precisa ninguém saber. Vamos nos esborrachar. Porque são leis. Então o primeiro processo: existem leis. No segundo capítulo é: meu reino não é deste mundo. Certamente que Jesus, com aquela imensa bondade, com aquele imenso amor, não viria na Terra aqui e dizer assim: pessoal, meu reino não é desse mundo, é de Júpiter, Saturno, Urano, vocês aqui na Terra, ó, estão roubados. Seria uma sacanagem, né? Certamente não é isso que ele nos diz. Ele vem nos dizer que meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Isso passa a ser a segunda coisa fundamental para situar o usuário. Meu reino não é deste mundo, é deste mundo, e portanto é neste mundo que nós temos que começar a centrar as nossas atenções para a felicidade. No terceiro capítulo nos coloca: há muitas moradas na casa de meu pai. Nos lembrando que nós estamos apenas em uma das moradas da casa do Pai, nessa linda escola terra. Porque isso aqui é lindíssimo, é um paraíso. Imagina a gente ir para um lugar, né, se nos colocasse lá num lugar assim: olha, agora em diante tu vai lá morar num lugar que assim tem campos verdejantes, tem uma brisa suave, um céu azul com nuvens que formam figuras divinas, nasceres do sol assim fantástico e pôr do sol mais fantástico assim, passarinhos que cantam, gorjeiam, animais das mais diversas espécies, flores infindáveis, cada uma com um perfume próprio. Diz: eu quero, é a terra. Pena que tu ainda não percebeu isso, mas é a terra. Aqui estamos nós, nesta morada. Mas são infinitas as moradas. Para nós termos uma ideia, há 1 ano e pouco atrás, né, quase 2 anos, caiu um meteorito em Júpiter, que é aqui próximo. Uma pedrinha bateu lá em Júpiter. E apareceu até nos jornais, ficou uma marquinha em Júpiter. Alguns de vocês devem ter visto aquele buraquinho em Júpiter. Naquele buraquinho cabe a Terra. Porque Júpiter é gigantescamente maior que a Terra. Tem 9 luas. Imagina, os namorados se deleitam, né? Nós com uma luazinha só aqui. Lá tem 9 luas, né? Mas mesmo assim, Júpiter está em volta do Sol, que segundo os astrônomos é uma estrelinha de 5ª categoria. Pequenininha, né? Já sem brilho, amarelada, já velhinha, né? Mas se nós olharmos para o Sol, com aqueles protetores de preferência, né,
nós vamos ver que tem pequenos pontos pretos no Sol, bem pontinhos pequenininhos, são as chamadas manchas solares. Tem uma dessas manchas solares que cabe 100 planetas Terras. Quem trabalha em imobiliária disse assim, eu estava feito, que loteamento, né? 100 planetas Terras. Mas diz assim, 100 planetas Terras numa mancha solar, mas vocês imaginem 1000 planetas Terras. Agora imaginem 300 mil planetas Terras. Não dá para imaginar, né? Pois o Sol é 1.300.000 planetas Terras. Mas Antares tem essa relação para com o Sol. O Sol é uma pontinha, um pontinho perto de Antares. Canopus, Sirius, Betelgeuse, que são estrelas de primeira grandeza na nossa galáxia, que não é das maiores das galáxias do universo. É uma galáxia mediana, porque só tem 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E a Hubble, recentemente, olhando o céu numa direção, localizou a 10 bilhões de anos-luz um aglomerado de 100 mil galáxias. Aí a gente assim, tá, tem muitas moradas na casa de meu pai, né? Graças a Deus, né? Tem muita escola para nós aprender, evoluir, mas estamos aqui na Terra. Viemos e voltamos. E esse é o nosso 4º capítulo, nos situando no manual do usuário. Quando aquele doutor da lei, do Sinédrio, Nicodemos, que talvez já por sua idade avançada e sua sensibilidade, porque às vezes não é sua idade avançada, né? Se chega às vezes na idade avançada sem maturidade, mas talvez por sua maturidade, ele percebe que os outros doutores da lei não estavam compreendendo Jesus, e ele estava percebendo, e ele resolve ir falar com Jesus. Por ser um doutor da lei, vai de noite, meio oculto, anda pelas ruazinhas de Cafarnaum e chega até uma casinha onde indicaram a ele que Jesus estaria lá. Bate na porta, e é o próprio mestre que o recebe, com aquele seu sorriso doce e amoroso. Quando ele vê Jesus, ele diz, Senhor, sei pelo que dizes e pelo que fazes, que és o Filho de Deus. E venho te perguntar o que deve fazer um homem para atingir o reino dos céus. E Jesus lhe responde, Nicodemos, em verdade vos digo, que ninguém pode atingir o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos, que já era velhinho, pergunta, mas Senhor, como pode um homem velho tornar ao ventre de sua mãe? E Jesus responde, Nicodemos, o Espírito sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é da carne é da carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. Falando claramente da reencarnação. Mas ainda dá uma gozada com Nicodemos e diz assim, então tu és doutor da lei em Jerusalém, não sabes essas coisas, né? E aqui todos nós aqui já conhecemos bastante o estudo da reencarnação. Então nós queremos nos deter talvez só numa passagem, num aspecto desse estudo, que é a relação ao karma. Sempre que nós estamos com algum problema, alguma dificuldade, assim, é meu karma. É meu karma. Mas quando a gente está alegre, feliz naquele fim de semana, né, bem contente, olhando aquele livro gostoso, cheio de paz e alegria, é meu karma também. É meu karma também. Porque karma não são só as coisas ruins. Karma é tudo que eu plantei. E dharma, agora com D, é aquilo que eu sou e estou, fruto do meu karma. Então karma é tudo que nós plantamos, estamos agora no nosso dharma. Mas nós temos aquela ideia um pouco assim do olho por olho, dente por dente, quando o próprio Jesus já vem nos falar em amor. Portanto, aquela ideia assim, por exemplo, né, que eu sou um rico, daqueles avarentos, daqueles que não ajudam ninguém, nunca dou dinheiro para ninguém, nunca faço nada, só acumulo, aí morro, né, vou lá para um céu, ou para uma região espiritual, assim, tu foi um rico mau, agora volta como um pobre miserável, e volta, cara lá, pobre, miserável. Não funciona assim, graças a Deus. Né? Nós estamos aqui para sermos felizes, para crescermos. Então aquele rico, que não ajuda ninguém, que nunca dá mão para ninguém, como é que ele é? Como é que é a vida dele?
todo mundo adora ele. Tomara que quebre uma perna, tomara que morra infeliz e tal. Ele já vai para casa assim. Né? Já chega em casa, a mulher já olha para ele diferente, ele já briga com a mulher, já não atende os filhos, vai lá contar dinheiro, morre completamente estrambelhado. Né? Se não encontrar alguns amiguinhos espirituais lá que ele passou por cima, né? Mal mesmo. Aí, sem dúvida, a espiritualidade com imensa bondade espera ele se recuperar, atende ele e diz assim: e aí, meu filho, o que houve? Ele diz: não sei, não funcionou. O que tu pretende? Quem sabe um pouco menos de dinheiro. Então vai com um pouco menos de dinheiro, mas vamos ver se desta vez tu vai ser feliz. Esse é o nosso objetivo. E nos dizem, a maioria das escrituras, das maiorias das seitas, e no Evangelho também, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Kardec, que mais de 90%, eu vou repetir, mais de 90% das nossas aflições são desta vida, não são da vida passada. Nós temos o que eu fiz na outra vida? Não, foi nessa mesmo, não foi na outra, foi nesta mesmo que tu fez. Menos de 10% são de vida passada. Na área médica, talvez venham colocar isso também, o Minguel e outros, que mais de 90% dos nossos processos patológicos, das nossas doenças, são dessa vida. Menos de 10% são de vida passada. E que, dependendo de nossa postura nessa vida, nós atenuamos esses 8% ou 7%, podendo a quase eliminá-los. Vejam só. E aí nós entramos no 5º capítulo e entramos aonde nos interessa, no Manual do Usuário. Foi quando Jesus, num dos momentos mais lindos de sua passagem pela terra, nos dá o cântico universal do Sermão da Montanha. Sobe aquele monte profundamente inspirado e diz: felizes aqueles que, felizes aqueles que, felizes aqueles que. E veja que ele não diz assim, felizes aqueles que, porque depois que morrer, não, depois que morrer já morreu, aí lá do lado de lá, nós estamos falando daqui. Né? Felizes aqueles que, ele não usava o termo feliz, ele usava assim, bem-aventurados. Bem-aventurados isto, bem-aventurados aquilo, bem-aventurados aquele outro. É o nosso manual do usuário. E Kardec, quando codificava as bem-aventuranças, talvez percebeu que tinha uma que era mais complexa de ser entendida. E ele coloca como primeiro, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Aí a gente lê assim, como? Não, essa aí não me leva a mal, mas tu não deve estar enganado, eu que não entendi, né? É mais ou menos semelhante a gente estar com uma dor de dente, mas não é dor de dente, pessoal, é dor de dente. Sabe, aquela que na madrugada nós estamos com alicate, então eu arranco, se é para doer assim, eu arranco eu mesmo. O cara já está desse tamanho assim, o consultório do dentista abre às 9, às 6 da manhã a gente está lá bufando assim, né? Aí o doutor entra, chega e diz: doutor, eu estou com uma dor de dente assim que não aguento mais. Diz assim: que coisa boa, que maravilha, que ótimo. Não, isso é hospício, vai lá, olha. É dentista mesmo, né? Hoje está com algum problema, cólicas, vai no médico se torcendo, chega lá no médico e diz assim: doutor, eu estou com uma dor horrível. Diz assim: que coisa boa, que ótimo. Diz: não, estão me gozando. Alguém está me gozando. Bem-aventurados os aflitos, alguém está me gozando aqui. Aí, sem dúvida alguma, diz: mas pode me explicar o que é isso? Aí ele diz, o dentista certamente iria dizer assim: sabe o que é? É que dentro do dente tem um nervinho. E o teu dente começou a desgastar, destruir, e estava destruindo, e chegou no nervinho, o nervinho está avisando: olha, vai destruir, e tu viesses aqui. E eu agora vou salvar o teu dente. Porque se tu não tivesse esse nervinho, tu não teria dor de dente. Já pensou que coisa boa não ter dor de dente? Ia ser uma maravilha, meus irmãos. Nós ia estar aqui: não tenho dor de dente, graças a Deus, né? Não tem mais esse problema. Sem dúvida o mesmo processo na nossa área orgânica. O médico nos diria a mesma coisa. Que bom que está doendo aí, porque algo está com problema, nós vamos resolver antes que se torne um problema maior. Então, se há uma dor física, é porque está havendo uma destruição
da nossa estrutura física. Mas certamente Jesus não se detinha na dor física. Se referia a uma dor maior ainda, a dor moral, a aflição. E se há uma dor moral, uma aflição, é porque está havendo uma destruição. Mas aonde? Na nossa estrutura consciencial. Ah, bom, aí é grave. Aí antes perder os dentes do que perder a consciência. Porque o que é nossa consciência? O que é a voz da consciência? São nossas experiências milenares. Quantas vezes nós vemos, né, aquela pessoa idosa, né, aquele velhinho que já está bem velhinho mesmo, já está na 4ª idade lá, e ele pensa assim, né? Eu com toda a experiência que tenho e num corpo jovem, é só esperar um pouquinho, já vai morrer, já vai nascer de novo, mas com essa experiência, sob a forma de consciência. E quantas vezes nós vemos pessoas idosas e completamente imaturas, e jovens profundamente maduros, porque foi o idoso que amadureceu na vida passada e agora chega maduro. Esta é a nossa consciência. Então nós temos um exemplo clássico que nós colocamos. Nós vamos numa casa, numa vida, nunca vimos fogão a lenha, nem sabemos o que é fogão a lenha. Entramos e a dona da casa está fazendo feijoada e chimia. Sabe, feijoada e chimia no fogão a lenha. Aquilo está assim que a chapa chega a estar vermelhinha de quente. E nós nunca vimos aquele tipo, que legal, pum. Fica fazendo um chiclete da mão assim. Aquilo é um horror, fica pendurado as peles, assim, a carne. Sofremos que é um horror, aquilo marca, né? Aquilo fica assim meses, quase um ano para recuperar toda a mão. Foi um trauma imenso. Passou, aconteceu, experiência, aprendemos. Crescemos, vivemos, morremos, desencarnamos. Lá adiante renascemos, crescemos, já somos uma pessoa adulta. Vamos lá numa casa e nunca vimos fogão a lenha. Nem sabemos o que é fogão a lenha. Entramos naquela casa, olhamos fogão a lenha e... não gostei. Algo me diz que tu lá e eu aqui. Isto é a consciência. A consciência é aquela que nos diz, algo me diz que não é para falar isso para o Beltrano. Algo me diz que é melhor eu baixar os olhos agora. Algo me diz que não é para olhar assim para fulana, porque tem todos os olhares, né? Tem o 45 que tem o 82 que quer casar comigo, né? E algo me diz, esse algo me diz, é a nossa consciência. É aquela que nos permite entrar em contato com os nossos arquivos milenares. Quanto mais nós ouvimos a consciência, mais plena fica a nossa capacidade de percepção da vida. E vice-versa. Então, às vezes, nós estamos lá no serviço e começamos a pensar amorosamente sobre o nosso chefe. Embora a consciência diz assim, não pensa assim, ele diz, não, seria só aquela bombinha, assim, aquela bombinha que quando ele senta, ele voa, vai um bracinho para um lado, um bracinho para o outro e a cabecinha rola. Assim. Com a sogra eu nem vou dizer, né? Embora a consciência já tenha dito, não faz isso. Né? Mas quando nós temos esse tipo de pensamentozinho, é natural que todo o nosso organismo participe junto. E nós já jogamos adrenalina, noradrenalina e toxina. Só adrenalina, para nós termos uma ideia, quem sofre do coração toma uma pílulazinha que se chama Isordil, ou outra, que abre todos os vasos para que o sangue flua e nós não tenhamos problemas maiores. Né? A adrenalina faz o contrário. Ela fecha todos os vasos do nosso organismo para que aumente a pressão sanguínea, para que aumente o batimento cardíaco, do tempo que nós éramos animais, né? Que nós... E olhava para o bicho era pequenininho, se o bicho era grande, né? E hoje em dia é mais ou menos assim, dependendo da pessoa, o que tu está pensando? Não, doutor, está certo, não.
Só que saímos assim, aí vamos para casa. Pensamos aqueles pensamentos agradáveis sobre o chefe, aí vamos para casa, aí botamos nosso chinelinho, né? Sentamos para ver o nosso livrinho e estamos assim, estamos em casa assim. Se vão ver televisão, que troca de canal, mas não tem nada que presta nessa TV, que coisa séria assim. O que tem para comer? Eu queria comer alguma coisa diferente. Aquela aflição profunda. É o momento de parar. Tinha uma amiga minha até que dizia assim, que banheiro de repartição então é o melhor momento de parar, né? Porque a gente está sempre lá assim, pelo amor de Deus, né? Me ajude. Então, se deu aflição, se a família não comunga, corre para o banheiro e vai lá e diz assim, o que está acontecendo? Eu me tornei espírita, eu me tornei primeiro yoguista, gosto de praticar yoga até hoje, e depois espírita por volta de 18 anos. Mas eu era, antes assim, meio filhinho de papai, tinha aqueles cabelão, tinha um cabelão que vinha aqui, juro por Deus que tinha. Juro por Deus. Meu charme é quando saía do mato. Tenho essa memória gravada aqui. Agora já está indo para o inconsciente. Não diz isso, não, está no consciente. Está presente ainda, eu mantenho ela. Mas daí eu não tinha, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, não tinham nenhuma ligação religiosa, um engenheiro, outro advogado, então aquela coisa bem capitalista. Então nós não tivemos formação religiosa, eu não sabia rezar. Então minhas primeiras preces assim, ai meu Deus, não sei qual é, mas dá uma força que eu quero entender. E graças a Deus, né, até hoje minhas preces são mais ou menos assim. Eu digo assim, Jesus, não sei o que está acontecendo. Eu estou numa boa, tentei ser legal com todo mundo, tentei ficar numa boa com todo mundo. O que está acontecendo? Eu não estou bem, não estou legal, alguma coisa não está bem dentro de mim. E lembro do chefe, da cabecinha rolando, e digo, tá certo. Foi aquele pensamento. E agora não só estou mal dentro de mim, como provavelmente sintonizado com alguns que também querem cabecinhas de chefe rolando. Desculpa. Recompomos-nos e seguimos adiante. Então, bem-aventurado o aflito, porque localiza que está burlando a consciência e perdendo a capacidade de ampliar cada vez mais seu nível de avatar. E entramos no 6º capítulo, o Cristo Consolador, que vem nos falar de Jesus. Falarmos de Jesus para nós é de plena incapacidade, porque Ele está muito acima de todos nós. Então, quando nós falamos para a juventude, quando tem encontros de jovens e nós falamos para a juventude, nós sempre lembramos, dizendo assim, vocês não têm um amigo legal, alguém legal na família, mas alguém legal mesmo, sabe assim, quando o pai e a mãe brigam, vocês vão pro avô e o avô diz, não, tudo bem, que ele vem legal mesmo. Ou aquele amigo super legal, assim, que está sem ponta dar uma força, chega a ser até um exagero, sabe? Aquele amigo, não, eu te empresto a grana, vamos lá, eu te levo junto, vem que eu te levo. Não, vem cá, tu está com uma cara meio triste, fulano, o que está acontecendo com isso? Sabe aquela pessoa legal, todo mundo conhece uma pessoa querida mesmo. Pois vocês multipliquem por 1000 e nós não chegaremos ao quão querido e legal é Jesus. Porque é pleno amor. É aquela criatura que dá a capa, dá o manto, caminha 1000 passos conosco, como Ele nos ensinou a fazer. Que está sempre pronto a nos ajudar. Quando vocês estiverem cansados e fatigados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a bondade e o amor de Jesus. Às vezes nós achamos assim que, né, não, mas o fardo está meio pesado. Aí lembramos assim, mas Deus não coloca em nossos ombros fardo mais pesados do que podemos carregar. O que está acontecendo? É mais ou menos semelhante a nós contratarmos alguém, por exemplo, que trabalha na agricultura, vem para a cidade e vai trabalhar em obra. E não está acostumado a trabalhar em obra. Ele diz, olha, tu me carrega aqueles tijolos ali. Ele vai ali, pega 4 tijolos, assim, meio assim, já meio como é que se dá calo na mão e larga, vai lá, pega mais 4. Mas passado alguns dias ele já está carregando 5 tijolos. Passado um mês ele já está com 8 tijolos de cada mão e já joga, vão, fulano, porque crescem os ombros no exercício. Então, às vezes, nós é que não estamos nos exercitando um pouco na paciência, na bondade,
nos exercícios da tolerância, nos exercícios do amor. E à medida que nós nos exercitarmos diariamente nos exercícios do carinho, da bondade, do amor, vai chegar um dia que nós vamos ligar para a sogra: ô sogra, não quer passar o fim de semana em casa? Então, vamos estar assim com os ombros desse tamanho. Então, talvez nem tanto, né? Mas vamos estar com eles bem fortes, né? Mas esse é o processo de nós crescermos os nossos ombros, e aí não haverá fardo mais pesado. Mas uma característica linda que Jesus nos traz é o eterno recomeçar. Por maior que seja a nossa queda, sempre recomeçar. Por maior que seja o nosso erro, sempre recomeçar. É aquela passagem bíblica em que aquelas cidades vão ser destruídas e Ló, com a sua família, é convidado pelo anjo a se retirar da família, porque eles não precisavam passar aquela provação lá. Então o anjo carrega Ló e sua família para fora da cidade, enquanto a cidade está sendo destruída. E o anjo diz assim: mas vocês não olhem para trás, porque quem olhar para trás vira estátua de sal. E a mulher do Ló dá uma só de canto de olho, aquela assim, sabe? Imagina, né? E ali ficou, né? Virou estátua de sal. O simbolismo é belíssimo, né? Olha para trás e vira estátua de sal. Estátua para sal, que não produz mais nada. E assim conosco. Por maior que sejam as nossas falhas, nós vamos ter que nos reerguer um dia. Errei de novo, meu Deus. E a gente fica: errei. E aí vão ficar chorando durante 1 milhão de anos, depois vão levantar. Então vamos levantar agora. E não nos preocupemos que a vida vai nos convidar a consertar aquele erro. Não olha para trás, olha para frente assim: vamos lá, vamos levantar, vida nova. Quando nós entramos aqui hoje e sentamos nessas cadeiras, é passado, passou, é passado, já pertence ao passado, já faz parte. O ontem, tudo aquilo que nós vivemos ontem, já pertence ao passado, já está armazenado na memória como algo que ocorreu no passado. Interessa agora para o futuro. E a cada momento Jesus nos vai dizer isso: levanta, reergue-te e segue adiante, porque tens um caminho de luz, pois vós sois deuses. E seguimos nas bem-aventuranças, no capítulo 6, quando ele nos diz: bem-aventurados, felizes os pobres de espíritos, felizes os humildes. É outra marca registrada dos santos, né, dos avatares, a humildade. E feliz aquele que consegue pelo menos lutar pela conquista da humildade. Jesus até nos conta uma historinha que eu acho linda. Ele conta várias historinhas, né? Quando fores convidado para um banquete, para uma festa, não senta nos primeiros lugares, senta nos últimos. Porque se sentar nos primeiros lugares, só pode acontecer uma coisa: chegar o dono da festa assim: fulano, não leva a mal, mas aí é o Beltrano, que chato, né? Agora, tu sentar lá no último lugar, só pode acontecer uma coisa: ou tu fica lá, ou o dono da festa assim: fulano, senta mais pra cá, sabe? Porque quem se exalta só pode ser humilhado, e quem se humilha só pode ser exaltado. Então nós temos que ter a humildade interna e externa. A externa é aquela assim, por exemplo, a gente consegue economizar um dinheirinho, né? Batalha lá, economiza um dinheirinho e aluga uma casa em Santa Catarina em dias de sol, pessoal, por favor, né? Esse detalhe. Uma casinha daquelas assim, com aquele mar verde na frente, aquelas árvores, aquela baía, uma coisa linda assim. Aí a gente volta para a cidade, se encontra com os amigos: tu nem sabe onde é que eu estava. Um lugar super gostoso, super lindo. Eu levantava de manhã para fazer uma prece na frente daquele mar maravilhoso. E tem um no grupo assim: aonde que era Santa Catarina? Eu estava em Búzios, depois sul da França. A gente: por que não ficou no sul da França logo lá, né? É horrível, ninguém gosta, todo mundo na roda fica meio assim, né? Quem gosta da pessoa que quer aparecer? Pessoa, às vezes o cristão ou o espírito, ou alguns que trabalham na área da caridade, somos assim também, né? Aquela humildade, assim: eu vou na casa espírita todos os dias, eu vou segunda, terça, no domingo eu dou sopa para as crianças, depois eu aquela humildade, assim, fica os outros só olhando assim, né? Que humilde ele, né?
E não, ninguém gosta, não faz bem. E nós recebemos das pessoas uma vibração de desgosto. Lá vem o fulano. Né? Já aquela outra pessoa, e todos vocês devem conhecer, aquela pessoa sempre com a cabecinha baixa, só dá aquele sorrisinho, todo mundo tem vontade de dar uns beijos, né? Ele é tão querido, tão humilde, e nós recebemos vibrações que nos elevam, nos levam para cima, vibrações de amor. A humildade externa, mas tem a humildade interna. E essa então nós temos que atender mais ainda. Porque existe, por exemplo, tem pessoas que assistem novelas. Eu sei que aqui ninguém assiste, né? Mas ouvi dizer que tem gente que assiste, né? Daquelas bem perniciosas. Me contaram, pelo menos. E às vezes tem aquelas novelas assim, né? Que tem a fulana, né? A rainha da galinha, né? O rei do não sei o quê, né? E as pessoas assistem aquilo, né? E já vê aqueles cabelos, aquela coisa. E agora em diante eu vou ser assim. Guria, não sei o quê, bababá. Ou então o homem lá vê aquele fulano, não sei o que, já bota o chapeuzinho aquele, bababá, porque não sei o que, bababá. E passamos a ser aquilo, né? Só que passamos a ser o que não somos. E esquecemos o que somos, né? Na área evangélica também é a mesma coisa, né? Lê a vida de Buda, de Siddhartha Gautama, né? Ou de Krishna, né? Ou um Chico Xavier, de agora em diante eu vou ser Chico Xavier. Todo amor, toda bondade, todo amor, toda bondade, né? Ele já vai se perturbando, né? Porque passamos a ser o que não somos. E como nos diz Joana de Ângeles, nós passamos a ter uma personalidade insustentável. Porque fazemos o que não somos. Então nós precisamos, quem sou eu? Eu sou fulano, filho da dona Beltrana, do seu ciclano, que estou tentando o meu caminho. Gostei daquilo, vou ver se eu consigo fazer, gostei daquilo, mas eu sou eu, autêntico, simples, humildade interna. Tiramos cascas e cascas de coisas que nós não precisamos carregar porque não são nossas, são outras histórias. Cada um tem a sua história, o seu caminho, e nós localizamos o nosso. Bem-aventurados os puros de coração. É outro caminho para o nosso manual da felicidade. Que coisa boa quando nós temos pureza nos nossos corações. Quando nós temos pureza nos nossos pensamentos. Às vezes, né, nós, já que não assistimos novelas, nós passamos às vezes na frente da televisão. E tá aquelas cenas de sexo assim, mas aquelas assim que a gente já viu na televisão, que tem às vezes em filme e coisa. A gente passa assim, diz assim, meu Deus do céu, que coisa horrível. Olha. Aí diz assim, não, tem que parar disso. Não, acho que eu sou meio tarado, né? Temos que aceitar isso, né? Temos que começar a olhar para dentro de nós. E aí controlar a pureza do nosso coração e da nossa mente. Porque às vezes nós também saímos, vamos, né, para o serviço, ou vamos para o centro, e passa aquele garotão com aquelas pernas consideravelmente mais grossinhas. Ou aquela donzela com aquele vestidão consideravelmente mais fininho, né? E nós começamos, olha ali, meu Deus do céu, né? Com aqueles pensamentos puríssimos, casados, né? Com aqueles pensamentos puros assim, né? É mais ou menos semelhante, né, a nós resolvemos fazer regime. Né? E aí então aquele prato de salada, assim, alface, couve, beterraba, assim, aí a gente dá uma garfada, fecha os olhos e lembra da lasanha. Mas não uma lasanha, aquela lasanha, sabe? Aquela lasanha assim que quando puxa assim, vem o queijinho, a gente coloca o queijinho aqui, põe e enche toda a boca. Aí abre os olhos assim, capim de novo, né? Então a questão é, aonde estão os nossos objetivos e aonde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos objetivos e onde estão os nossos pensamentos? Isso é pureza de coração. Isso é pureza de pensamento.
A mesma coisa com aquela saiazinha que passou. Depois que passa aquela saiazinha e os óculos dão todas aquelas voltas, a gente vai para casa assim, e paga pro cobrador a passagem assim, e desce do ônibus, e abre a porta da casa, encontra a mulher e... capim de novo, né? Eu sou infeliz, né? Claro, né? Daí a pobre da mulher fica assim, ué, o que aconteceu? Ou o marido, né? Mas meu Deus, até onde ela estava encantada, né? Eu sou um infeliz, né? O que eu fiz na vida passada para merecer isso, né? Fez nessa, né? Fez nessa mesmo, né? E esse é um processo que nós esquecemos muito, né? Que a nossa felicidade depende de nós e de agora. Não é de depois, é de já, né? Nós levantamos no domingo de manhã, daquele domingo ensolarado, assim, diz, vou botar meu abriguinho, né? Dependendo da idade, vou passear com meus netinhos, né? Ou então vou pedalar, ou se sou solteiro, já boto aquele mais coladinho, assim, vou dar só uma caminhadinha, né? E aí resolvemos almoçar, vamos fazer um churrasquinho, né? Um churrasquinho já, né? Aí compramos, assim, 10 quilos de carne, um engradado de guaraná, né? E aí botamos aquele monte de carne no fogo, abrimos uma guaraná atrás da outra, aí quando vamos pegar a salada, já tem a lasanha do dia anterior que sobrou, já botar uma esquentadinha e comemos, e depois vamos passear e estamos assim, botamos uma briguinha, estamos no parque assim, foi o vizinho que meteu o olho, sentiu o cheiro e meteu o olho no meu churrasco, agora estou assim. Claro que só para o vizinho, nós nunca foi, né? E assim nós fazemos a nossa vida, fazemos planos por um lado e agimos por outro lado. Então a felicidade que está pronta para nós agora, depende de nós agora, depende já, não é para depois. Em todas as bem-aventuranças, o convite é para que nós aproveitemos a vida desde já, gozemos a vida desde já, saibamos saborear a vida, em todos os sentidos. Saborear uma vida é semelhante àquela mãe, né, que resolve fazer comida, e um dia anterior ela já pica e prepara e não sei o que, né, já deixa tudo prontinho, no outro dia ela vai e vai para o forno com a massa com não sei o que, tal, e depois retira, aí ela enfeita, e passa a manhã fazendo aquele prato, e diz assim, pessoal, está na mesa, né, e a gente entra e sai, né, e ela diz, mas tem aquele que sabe saborear a vida, e ele entra assim, e aí vai ele perto, aí pega a pontinha do garfo e diz, isso é gozar a vida, é estarmos sensíveis para gozarmos a vida. Nós tínhamos um colega que era um dos donos das maiores redes de supermercados aqui da nossa região, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele, o ano passado, localizou já com metástase câncer generalizado. Não iria durar mais de 2 meses, durou 3 meses. E ele, então, largou os negócios, né, e tentou recuperar a sua saúde. E aí, então, ele ligava para uma prima nossa e dizia, fulana, agora é que eu estou aprendendo a viver. Agora que eu ligo, faço uma ligação telefônica para um amigo só para conversar, eu nunca fazia isso. Pela primeira vez eu levei o Júnior, o filho de 12 anos, na sauna comigo. Eu nunca tinha levado. Agora que eu estou aprendendo a viver, eu estou perdendo a vida. E morreu. Então aprendamos antes de bater o câncer generalizado, pessoal. Vamos aprender a viver. Vamos deliciar-nos com a vida. Vamos perceber essas bem-aventuranças que nos convidam a viver melhor, que nos convidam a vivermos felizes já. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os que têm passividade interior, que têm paz interior. Aqui eu peço licença para contar a história do meu pai. Meu pai veio de uma família tradicional de Porto Alegre, tem ruas, avenidas com o nome de tios, uma rua até com o nome dele. Então já teve a possibilidade de vir com uma tradição, fazer mais de uma faculdade, juntou bastante dinheiro, bastante cultura, fez aqueles pós-PH, PHC, PHD, que eu brinco, né? Então tinha o que se coloca como a felicidade do mundo, né? Conceito social, né? Muito dinheiro, muita consideração, mas não conhecia inteiramente o manual do usuário.
Era uma pessoa, porque depois eu conheci algumas existências passadas dele, que já trazia a retidão por excelência, reto, justo por excelência, um pai maravilhoso. Amo ele profundamente. Da minha família, infelizmente, a gente às vezes separa, e eu digo que era o que eu mais amava, o que eu mais amo, e ele sabe disso. Mas ele não conhecia o manual do usuário. E na área do bem-aventurados, brandos e pacíficos, então nem se fala. Ele era professor da faculdade, né? E lá ele era considerado fulano o ralador. Quando eu fiz, né, faculdade com ele lá, era interessante porque ele dava várias cadeiras que eu tinha que ser aluno dele. Ele era coordenador da engenharia lá e eu tinha que assistir aquelas cadeiras. Então eu entrava na aula, quem não sabia dizer, pá, esse velho, não sei o que, tomara que morra, não sei o que, não sei o que. Depois que falava e dizia assim, é meu pai. Não, mas também não é assim, isso quer dizer que ele é legal. Então nas cadeiras seguintes eu já dizia assim, é meu pai. Ah, é teu pai. Mas ele fazia a prova todos os dias. Imaginem, levar 60, 70 provas todos os dias. Ele dava a matéria, ensinava aqueles dimensionamento de caixas, de canos, de estruturas. Todos os dias um exercício no final da aula valendo notas. Os alunos não gostavam. Se ele pegasse alguém colando, né? Pendurava por uma perna, fazia de cabeça para baixo o resto do ano do lado dele, né? Era zero na hora e ele vai fazer realmente do lado dele, o que numa faculdade era constrangedor isso, né? Então chamava ele de ralador, mas ele era justo por excelência, mas só que se perturbava. Se alguém no trânsito cortasse a frente dele, ele saía buzinando, filho disso, filho daquilo. Imagina, com toda a nobreza, a cultura, o conhecimento, o dinheiro, o nível ia ao nível animal, de onde nós viemos. E isso naturalmente foi destruindo ele. Porque destrói. Existe um exercício que vocês podem fazer que vocês vão perceber. Sabe quando vai aquela visita que não vai embora? E não vai embora. E não vai embora, né? Aí vocês façam como último recurso. Tu não quer um copinho d'água? A pessoa aceita, não oferece mais nada, só o copinho d'água, senão ela fica. Aceita. Aí a gente vai na cozinha, serve um copinho d'água. Aí vai lá e leva para a pessoa, né? Aí a pessoa dá um golinho e diz, sabe que eu acho que eu vou embora, né? É uma técnica, pessoal. Só tem um problema nessa técnica, né? Que se a água ficou daquele jeito, imagina como é que nós ficamos, né? Porque nós somos a fábrica do processo, né? Então quando nós queremos que o fulano isso, aquilo, aquele outro, esse veneno está sendo fabricado em nós. Ele não percebia isso. E nós moramos um tempo em São Paulo. Ele coordenava lá a maior hidráulica de estação de tratamento do mundo. Dizem que é a segunda porque tem uma americana, então nós temos que nos contentar com a segunda, mas ela é igual, né? Ele coordenava um japonês, né, o Takai, um francês, engenheiros de todo mundo, e ele coordenava essa atividade toda. Mas assim, no trânsito de São Paulo, não precisa dizer como é que ele era. E começou a ter problema de saúde, foi no médico, né, há vários médicos, desencadeou diabetes, colesterol, problemas de pressão, problemas cardíacos, naturalmente. Me lembro que na ocasião, os médicos diziam para ele, fulano, esse teu caso é intemperança. O quê? Lógico, imagina, intemperança, né? Ia para outro médico. Assim, seguiu o especialista, um deles teve a ousadia de dizer para ele fazer yoga. Imagina. E eu me lembro que eu fui com ele numa aula de yoga, ele sentou para assistir a aula, sentou no cantinho e ficou olhando. Eu já me encantei, né? Eu já trazia que eu já fiquei olhando aquilo. Isso aqui não dá para mim. Saímos dali e me matriculou na capoeira. Fui eu lá fazer capoeira. Guri, não tinha opção, né? Mas aquilo ficou marcado. Assim que deu, eu fui para yoga, né? Que pena que ele não entrou para yoga. Porque o processo foi se agravando. Pelo processo da diabetes, depois nós voltamos para Porto Alegre. Ele perdeu a visão totalmente de um olho, ficou com 40% da visão do outro, começou a perder a audição, ter problemas sérios de colesterol, de pressão. Já tinha escrito alguns livros, estava escrevendo outro, teve que parar, teve que largar as aulas da faculdade, né? Começou a ter problemas cardíacos com 65 anos. E quem já está passando dos 50 sabe que é jovem. Quem está nos 30 diz, era um velho. Mas quem já está passando sabe que realmente estava cheio de vida.
né? Poderia estar, né? E nisso nasce a minha primeira filha. Segunda neta com uns 20 dias de diferença, porque a primeira neta tinha nascido 20 dias antes. E minha primeira filha. E nesse momento ele tem um infarte e vai para a UTI do Hospital Mãe de Deus, que é um hospital grande que tem aqui em Porto Alegre. Estava na UTI e recebe a notícia: olha, tua neta nasceu. E ele diz para o médico: eu quero ver minha neta. E o médico diz assim: mas claro que tu vai ver a tua neta, tu vai ficar bom e vai ver a tua neta. Ele diz: não, quero ver minha neta agora. E o doutor diz assim: não, mas tu não pode ver a tua neta, né? Um nenê não pode entrar na UTI. Disse: não, mas então eu saio da UTI. Disse: não, tu não pode entrar na UTI. Não, mas eu quero ver a minha neta. Disse: mas tu não pode ver a tua neta, porque nós não podemos deixar um nenê entrar na UTI e tu não pode sair da UTI. Mas como que eu não posso sair da UTI? Eu saio da UTI, mas eu não te dou alta. Mas eu me dou alta. E arrancou os aparelhos todos, né? Traz o termo de compromisso, assinou o compromisso da própria alta, foi para casa, pegou minha filha e morreu. Morreu de brabo. Então é alegre e triste ao mesmo tempo essa história, mas é um exemplo para nós. Que às vezes ficamos sonhando, né? Nós meditamos imensamente para fora. Nós sentamos na cadeirinha e pensamos que temos que arrumar a casa, que temos que melhorar o serviço, que a fulana tem que mudar não sei o quê, que o governo tem que mudar, e esquecemos que o meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Passemos a meditar para dentro. Passemos a olhar para dentro de nós e trabalharmos a felicidade dentro de nós. Se eu falei em 8 capítulos das bem-aventuranças, são 30 capítulos e o nosso tempo não permite falar mais. Mas aprendamos a ser felizes. Já bem-aventurado aquele que sofre a tentação, nos diz o Evangelho. E Emmanuel, aquele espírito, analisando esse processo, nos diz assim, ele não diz assim: bem-aventurado aquele que vence a tentação, porque isso não é para nós ainda. Bem-aventurado aquele que sofre, que luta. Teosofia, nós temos aqui também Blavatsky, que tem uma passagem muito linda, em que Anne Besant, que depois se passou a ser a líder mundial da teosofia, né, era na ocasião secretária da Blavatsky, e pensava sobre a perfeição, porque nós achamos que a felicidade vai ser só quando nós atingirmos a perfeição. E ela pensando na perfeição e estava escrevendo, colando selos umas correspondências, preparando as correspondências, e passa a Blavatsky e ela diz assim: Blavatsky, o que eu faço para atingir a perfeição? A Blavatsky se vira e diz para ela: cola direito o selo nas cartas. E a perfeição é isso, né? Arruma direito a cama de manhã, te alimenta direito, né? Levanta na hora certa, vive em paz, vive feliz, vive a tua história em harmonia contigo mesmo, e naturalmente tu vai estar em harmonia com a vida. Tem um conhecido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, e certa vez perguntaram para ele: Divaldo, tu és feliz? E ele, com aquele sorriso, disse assim: eu sou feliz. Não, Divaldo, eu digo assim: tu é feliz? Ele diz: eu sou feliz. Não, Divaldo, eu digo assim: tu é feliz, Divaldo? Eu sou feliz. Pô, Divaldo, mas tu não tem problema? Ele diz: ah, não. Aí é outra coisa. Só na Mansão do Caminho eu tenho 2.300 crianças, são 2.300 problemas. Mas eu sou feliz. Problemas nós temos, mas são para ser solucionados. Agora, eu sou feliz. Então, que Jesus nos auxilie para que desde já nós sejamos felizes. Para que nós compreendamos mais uma frase dele que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que me segue, desde já receberá o vosso galardão. Que nós possamos receber o galardão da paz daquele que busca a perfeição, que busca acertar e que busca seguir com Jesus. Muito obrigado.